Programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, era uma noite de quarta-feira, como qualquer outra, dia 1º de setembro de 2004. E eu não sabia que minha vida ia mudar. Eu estava numa sala de bate-papo da internet, quando um homem que entrou como paulistano perguntou: "Você quer teclar?" Já passava das 10 da noite, o dia fora cansativo, mas eu topei. E o papo fluiu tão bem que naquela época, 2004, logo passamos para o tal do MSN. Você se lembra disso? Conversamos por 1h30 sobre assuntos banais, como as cidades onde morávamos. Ele de São Paulo e eu de Porto Alegre. Ele não me perguntou sobre a minha aparência, não. Só queria saber se podia me telefonar. E quando atendi sua ligação, ele se empolgou. Poxa, além de simpaticíssima, você ainda tem uma voz linda. Você sabe, Jeremias, que nós batemos papo naquela noite e até nos conhecermos pessoalmente levou aproximadamente 1 ano. Usávamos o telefone e o Skype, mas eu não ligava minha câmera, não. Não revelei também o meu nome verdadeiro, não revelei a minha idade, não comentei que estava acima do peso, que era separada, que tinha um filho de 18 anos. Você sabe que eu também tinha essa idade quando engravidei do namorado, com quem casei e vivi por 10 anos. Mas não disse nada, não. Não falei nome, não falei idade reais. Não comentei que estava gorda, mas eu estava gorda, eu estava separado, eu tinha um filho de 18 anos, preferi não dizer nada. Eu chegava a passar horas digitando com o Pedro. E sabe que, após o nosso encontro virtual, nunca mais entrei numa sala de bate-papo. Todo o meu tempo livre era para ele. Mas sabia o quanto era complicada a situação. Ele tinha 27 anos, eu 37. Menti que eram 32. Sempre fui gordinha e nunca havia me preocupado com isso. Até procurar o perfil dele no Orkut e descobri que o Pedro era lindo, moreno, magro, e que suas ex-namoradas eram moças jovens, bonitas e com muita grana também. Meu mundo desabou. Meu filho me dizia: "Ô mãe, por que você não fala a verdade, mãe? Se ele não gostar de ti, é um idiota." Eu revelei o meu nome, sabe? Mas desconversava quando ele perguntava da minha aparência. Ele desencanava, mas depois voltava a perguntar. O que eu fiz? Para tentar desviar um pouco a atenção dele, eu coloquei no meu Orkut uma foto falsa. Uma foto de uma moça bonita. Era de uma morena que tirei de uma revista. Coitado, ele ficou com essa imagem na cabeça. Então eu acalmei a curiosidade dele e continuei dando desculpas para não me mostrar no Skype. E outra diferença que nos distanciava é que Pedro vem de uma família rica. Para você ter ideia, o pai colecionava automóveis antigos. Morava numa zona nobre de São Paulo. Eu em Alvorada, perto de Porto Alegre. E Jeremias, os meus pais são cegos. Minha mãe de nascença e meu pai desde criança por causa de uma sequela de sarampo. O curioso é que quando jovens moraram em cidades diferentes e namoraram por carta. Eu fiz o mesmo, só que pela internet. Ambos foram operários numa fábrica de fogões. Depois meu pai teve uma banca de verduras e minha mãe virou dona de casa. Meu pai me conseguiu uma bolsa em uma escola particular durante o ensino fundamental. Na faculdade eu trabalhava durante o dia numa empresa de informática
e vendia pastéis e cafezinho nos intervalos da aula à noite para pagar mensalidade. Abandonei o curso de História pelo de Psicologia. Persegui o reitor para conseguir bolsas parciais. Só pude me formar aos 33 anos e fui trabalhar na clínica de uma professora e em 2 escolas. Então eu me separei do primeiro marido no fim da faculdade. Tive outro namoro, mas trabalhava tanto que não dava tempo de sair e conhecer gente. Então comecei a entrar em salas de bate-papo, mas por pura distração mesmo. Eu não pensava em arrumar namorado na internet. Você sabe que em 2004 as redes sociais nem eram tão populares assim. Eu estava há 5 anos sozinha quando o Pedro entrou em minha vida. Sabe, e aí começou aquilo que eu já lhe contei e depois de alguns meses forcei a barra para ele assumir que era meu namorado. Ele não admitia, nem falava de amor. Dizia que para isso eu teria que conhecê-lo pessoalmente, o que eu relutava. Você sabe que uma noite ele colocou uma música linda para tocar, acho que era do Chico Buarque, para ouvirmos juntos. Perguntei o nome da canção, ele me disse, eu te amo. Passávamos as tardes de domingo no Skype. A minha câmera continuava desligada. Líamos juntos, ele me enviou pelo correio um livro chamado Blackout. A gente vivia uma história de amor que na cabeça dele era extremamente verdadeira e na minha era uma mistura de verdade com ficção. Se ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Você sabe, Jeremias, eu amava o Pedro. Eu amava o Pedro. Assim, pela internet, como eu estou lhe contando. Mas se a gente se encontrasse, iria decepcioná-lo e continuar mentindo era imperdoável. Então eu entrei em crise, sabe? Passei dias deprimida, até decidi ir para São Paulo. Ele queria me pegar no aeroporto, mas combinei de esperá-lo no hotel e de deixar a porta do quarto aberta. Eu tinha que encarar. Eu tinha que encarar. Eu tinha muito medo, mas eu tinha que encarar. Já era de noite quando ele chegou e eu recebi com as luzes apagadas. Estava vestida de modo casual, sentada num sofá. Ele se aproximou, tentou me beijar, eu impedi. Ele viu que havia algo errado, então acendeu as luzes. Até esse momento, sua referência de mim era uma foto falsa. Ele ficou chocado, Jeremias. Ele ficou chocado quando ele acendeu as luzes e viu como eu era de fato. Ficou chocado, mas não disse nada, não. Ao contrário, foi muito gentil, me convidou para sair, me deu presentes. 2 bonecas que ele sabia que eu adorava na infância, mas nunca havia ganho. Abriu os pacotes e lá estavam meus brinquedos. Aquilo me enterneceu, mas ele viu que eu estava abatida. Depois do jantar, ele me leva de volta para o hotel. Eu estava nervosa, mas a gente continuava conversando sem parar. Não teve transa, não teve nada disso. Éramos 2 estranhos que se conheciam profundamente. Éramos exatamente isso. 2 estranhos que se conheciam profundamente. No dia seguinte, na hora da despedida, ele estava branco, quieto. Eu capotei no avião, sabe? Quando cheguei no aeroporto, entrei no meu carro e chorei até chegar em casa. Eu sabia, eu falei, ele não vai me procurar mais, não. Ele não vai, não.
Depois do que ele viu, a imagem que ele tinha na cabeça, com essa de agora, pelo amor de Deus, nenhum homem ficaria. No outro dia eu continuei arrasada. Pedro me mandou uma mensagem perguntando: como você está? Eu não disse nada. Ei, como você está? Eu ignorei por 3 dias porque eu só chorava. Até que veio uma segunda pergunta dizendo: quer jogar xadrez? Adorávamos jogar xadrez online. Eu fui para casa correndo. Recomeçamos a conversa como se nada tivesse acontecido. Decidi voltar a São Paulo e me ofereci para ajudá-lo numa coisa que ele queria fazer: arrumar o jardim da casa da sua família, que ia ser vendida. Dessa vez ele me pegou no aeroporto. Fomos direto para a loja de plantas, passamos horas arrumando os canteiros. Quando acabamos, fomos para a cozinha recolher tudo e nos beijamos pela primeira vez. Sim, nos beijamos pela primeira vez. Um dia ele me confessou, falou: olha, se alguém me dissesse que eu ia me apaixonar perdidamente por uma mulher gordinha, mais velha, eu não acreditaria. Precisei te encontrar para ver que esses preconceitos não têm nada a ver. E nosso namoro engatou. Sabe, eu não conhecia a família dele, ele sabia que eu tinha sido casada, mas eu ainda não havia dito nada sobre João, o meu filho. No final do ano de 2005, ele veio para o sul passar as festas e as férias comigo. Não planejamos nada, mas Pedro não voltou para a casa dele. Veio morar comigo em Alvorada. No quintal de casa moravam meu filho e sua namorada. Sem saber de minhas mentiras, a namorada de João apareceu e disse brincando: tu não sabe o que o teu filho me aprontou. Pedro ficou mudo, empalideceu. Como assim? Filho? Você não me falou nada de filho. Sabe, assim que ela saiu, minha nora, ele me olhou em estado de choque. Eu contei tudo. Abri o coração, mas a confiança estava abalada e eu sabia disso. Se eu havia omitido algo tão importante, o que mais viria pela frente? O que mais? Ele me disse que sempre sentia que tinha algo de errado, desde a época que eu recusava ligar a câmera do Skype. Mas nunca chegamos a brigar por causa disso, não. E eu apostava que na convivência ele voltaria a confiar em mim, porque no essencial, que era o meu amor por ele e minha visão de mundo, sempre fui sincera. E se menti ou omiti, foi por insegurança e medo de não ser aceita. Ele brinca que durante o namoro virtual, eu o fisguei pela palavra. Depois que todas as mentiras se dissiparam, tínhamos a vida real pela frente. Formado em marketing e decidido a morar comigo, ele tinha que procurar emprego. Eu teria de voltar ao trabalho. No início eu me preocupava muito com a mudança do padrão de vida dele, pois minha casa é modesta. Mas nesse aspecto nunca tivemos problemas. Quando eu tocava nisso, Pedro apenas me dizia que nunca tinha sido tão feliz. Eu sabia que era verdade. O preconceito da família dele, porém, ainda me magoa. Depois de uns 5 meses que morávamos juntos, minha sogra veio visitá-lo e disse ao Pedro algo que nunca esqueci. Filho, como você pôde largar o Jardim Paulista pelo Jardim Ângela, periferia de São Paulo? Quando Pedro me assumiu diante de toda a família, no Natal de 2006, me pedindo em casamento publicamente, foi um choque para todos. As tias dele são hostis até hoje e o pai não me dirige a palavra. Até quando o telefone em casa não me cumprimenta, manda chamar o filho.
Diz que ele é louco de ter casado comigo. Fui julgada apenas pelas aparências. Nunca me deram a chance de demonstrar quem eu sou. Nosso relacionamento passou por muitos testes. Há 4 anos fiquei doente. Tive de me licenciar do trabalho e quando retornei, fui demitida nas 2 escolas em que atuava. Pedro tinha feito um curso de culinária, começamos a preparar comida para vender. Lasanha, pizza, mocotó. A gente se virava, mas chegamos a ter a luz cortada por falta de dinheiro. E quando achei que nada podia piorar, no período de 1 ano minha mãe e meu irmão adoeceram gravemente e precisaram muito de nós. Meu irmão teve um câncer fulminante, fez uma cirurgia delicada e veio morar com a gente. Pedro cuidou dele até a sua morte, que aliás foi muito sofrida. Nessa época o nosso tempo era dividido entre a venda dos congelados e o hospital. Tivemos ajuda financeira dos amigos e apesar de tantas crises, nossa relação não se abalou. Tudo melhorou quando arrumei outro emprego, reativei o consultório e Pedro foi contratado numa empresa. Nesse ínterim, nasceram minhas 2 netas e ele se tornou um avô maravilhoso e coruja. Temos uma rotina dura de trabalho, mas nos damos muito bem. Vencemos as dificuldades porque conseguimos construir muita confiança e naquilo que é fundamental para manter o amor vivo. Sempre fomos honestos um com o outro. Apesar de eu ter aceito o seu pedido de casamento, não oficializamos. Ele continua insistindo. Já prometi. De 2019 não passa. Mas até lá, eu tenho vivido um dia de cada vez e aprendi tanto com essa história de amor. Aprendi que a vida nos reserva grandes surpresas e que Deus sempre tem coisas maravilhosas no caminho da gente. Quanta coisa aconteceu, quantos preconceitos eu tive que romper e continuo rompendo. Tudo porque me apaixonei por um homem que nada tinha a ver comigo, com o meu mundo, com o meu jeito e com quem eu era. A minha história, sim, se deixa uma mensagem, Jeremias. É mensagem de que, quando queremos algo e insistimos, dá certo. Quando queremos algo e vamos em frente, dá certo. Começando mais um ano, eu deixo esse recado para o teu ouvinte, seja pela internet ou pelo rádio. Vale a pena insistir. Vale a pena.